Mas esse negócio de avião, vamos lá, para tirar o medo do pessoal. Você já falou aqui que para um avião cair não pode ter um erro só, é uma sequência de erros. Dá um exemplo assim de que, não sei se você quiser esse do Air France ou outro, que for uma sequência de erros ou de falhas para cair o avião. Turbulência, derruba avião? Turbulência não derruba avião. Pô, agora você falou turbulência, ó. Depois de amanhã, quarta-feira, Tá. 20 horas, eu vou dar uma mega aula de turbulência. Sobre turbulência? Sobre turbulência. Pro cara sair tranquilo, assim, porque muita gente voa ali tenso na cadeira. Minha mulher, quando tem turbulência, ela aperta a minha mão de sangrar, assim. É, porque não sabe o que tá acontecendo, tá não acontecendo? sabe o que é O turbulência. que é turbulência? Tipo, o avião tá de boa e de repente começa a chacoalhar. Então, E cada vez, posso estar errado, mas cada vez tem menos turbulência nos voos que eu vou, principalmente internacional. Antigamente era meio normal, num voo ter duas turbulências. Tem voo que não tem nenhuma. Depende tem, do mas lugar. na verdade é o oposto. Tá acontecendo mais turbulência agora por causa do aquecimento global. Mas os caras estão desviando da turbulência ou não? A tecnologia ajuda nisso, desvia-se mais de turbulência, porque o radar meteorológico hoje ele tem previsão de turbulência. No passado não tinha. Então isso é um fato que diminui. Mas a frequência das turbulências tem aumentado por causa do aquecimento. E o que é a turbulência lá fora? O que Turbulência, está acontecendo? olha só que bonito, é um movimento aleatório das moléculas de ar, ou não, das moléculas de um fluido qualquer. Mas todo movimento não é aleatório no ar, assim? Então, é um movimento aleatório, mas a gente não consegue enxergar isso. Não? A olho nu a não olho vê? nu- não, a gente não vê o ar, né? Tipo, a gente tá cercado de ar aqui, a gente Mas não onde vê. está tendo turbulência não está tendo uma tempestade? Não necessariamente? Não necessariamente. Ah, é? Existe turbulência de céu claro. A gente Cara, mas deve a ser gente assustador isso, hein? mas a gente consegue enxergar o mar. Quando o o quê? mar tem onda, Ah, tá. então aquilo, Se lá embaixo a tem água onda... está turbulenta. Não. Eu tô falando, você consegue enxergar uma turbulência na água. Sei, Quando tem tempestades, você vê o mar lá balançando pra caramba. Às vezes o mar tá lisinho. sei, Quando tá lisinho, seria equivalente a um avião voando no mar calmo. sei. Quando tá com aquelas ondas, É a o mesma avião tá coisa. balançando pra caramba lá em cima. E aí eu explico por que que o avião balança. Mais explicado assim, mostrando do navio, da onda do mar. Por que que o navio pode virar, mas o avião não? Porque isso é importante saber também. Porque se eu falo, pô, a turbulência é igual a onda para um navio. Aí o cara pensa, porra, mas eu já vi navio virando. E aí, como é que faz? O avião não faz isso. Não, o avião não vira. O avião não perde controle na turbulência porque o avião se mexe em 3 eixos. Vertical, horizontal e longitudinal. Tá. O navio é 2. O navio sobe e desce e vira para esquerda e para direita. É, Se ele virar assim, ele já pode emborcar. entendi. E o avião tem controle, né? O avião ele inclina a asa para se manter numa curva Sei. para que o teu líquido, né? Se você deixar isso aqui em cima da bandejinha Sei. e o avião fizer uma curva, não derrama E nada, por quê? porque o avião inclina a asa. Então, quando ele inclina a asa, ele está fazendo curva para cá. Tu gosta de física? Sim, Então, tem vetores de força. certo. A sustentação está puxando o avião para cima, a gravidade está puxando ele para baixo. Você inclinou a asa, você cria um vetor para cá. Então o líquido vai para o fundo do copo, Puxa pra baixo. puxa para baixo. Que é a mesma sensação que você sente assim, nossa, esse cara está subindo. Não está subindo, ele está fazendo curva. Ah, é? Porque o nosso ouvido também tem um líquido lá dentro. Certo. E vai acontecer a mesma coisa que acontece com a água. Nossa. Se a água não derrama, o líquido não derrama, mas manda informação errada pro teu cérebro. Falou, ó, a gente tá subindo, hein? Aí o teu cérebro, pô, acho que tá mesmo. Deixa eu ver. Aí você olha pra frente, aí tem a cadeira do cara da frente. Aí tu não sabe se tá subindo ou não. Isso te engana. Entendi. E aí você passa a ter mais sensações do que você tem. Então eu explico isso e muito mais coisas nesse mega aulão de turbulência. Aí o cara sai de lá, pô, vou comprar passagem agora e Mas vou de uma voar. forma simples, tem uma área de turbulência na frente. Quando o avião passa por ela, o que acontece é que ele balança? Por quê? Porque a asa do avião ela tá sustentada no ar. Por ar Por passa- ar. É igual uma pipa. Tá, Já empinou pipa? já. Tá, então. Você está empinando pipa. Agora imagina que aqui alguém acendeu uma fogueira. E aí o ar quente está subindo. Aí joga a tua pipa, vai Passar- botando ela aqui para passar por cima. Quando chegar aqui, a pipa vai ficar É. toda boba. Tem porque um o quente ar tá- subindo e meio Turbulento. turbulento. E é isso que acontece. Então, quando o avião passa, ele está sustentado no ar. Passou Tem por essa movimento- região que está com movimento de ar, tanto ascendente, descendente, como pode ser lateral,
Aí a asa vai balançar. É igual se você pensar numa lancha mesmo. Pô, a lancha Sei. balança assim na água, o avião tá balançando, só que ele tá 900 km por hora. Então a sensação e o barulho que dá dentro é muito maior do que num barco. Mas o barco é mais assustador. E Pra quando mim. tem aquelas quedas de repente, assim? Então isso é quando ocorre uma diferença de pressão entre uma zona e outra. Geralmente é a diferença de pressão. Raramente é por velocidade de ar diferente. Tá. E aí o avião está passando, ele está sustentado com a densidade do ar, aqui o ar está geladinho aqui, Sei. por exemplo. E aí ele entra num lugar em que o ar está quente e a densidade diminui. E densidade faz parte da fórmula da sustentação. Aí ele dá aquela afundada, e aí as pessoas pensam, pô, se ele afundou isso, ele vai até o chão. Pensa que é 100 metros. Mas é que o teu ouvido tá sentindo É um negócio pouco? que não é real. É pouco, é 3 é? metros. 3 metros 10 só dessa, metros, essa sensação de frio na barriga? É. Não, aqui dá a sensação já é muito menos que 3 é? metros. É muito pouquinho. Caramba. E a variação de velocidade do ar indicado, né? O cara sabe a quantidade de turbulência pelo velocímetro dele lá, quando está mexendo. Tanto é que reduz um pouco a velocidade na hora de penetrar. Como o cara sabe, ó, ali tem turbulência, então você já reduz a velocidade para evitar. Como a velocidade vai variar muito, que o ar está totalmente turbilhonado, e a indicação de velocidade do avião vem do tubo de pitot. Se a pressão aumenta muito aqui com uma lufada de ar, você pode ultrapassar a velocidade máxima operacional do avião. E aí já a manutenção tem que trabalhar, fazer inspeção. Então você reduz a velocidade para aumentar essa margem de tolerância da velocidade. É economicamente viável se desviar de turbulência? Ou tem que ser é muito... Não sei quantos quilômetros tem que fazer para fugir dessa área. Às vezes muito. Às vezes tem desvio de 160 quilômetros para evitar uma área de turbulência. É mais seguro, então é economicamente viável. Entendi. E é muito legal você ter um passageiro falando assim, pô, eu gosto de viajar mais na empresa C, porque na D balança muito. Então é economicamente viável também para a empresa D começar a desviar para o voo ser mais tranquilo. Para o passageiro. Isso é uma coisa meio normal de desviar ou não? É totalmente. Ele Sempre avisa... se desvia. Sempre. Não avisa nada. Não? Mas você não Não. sai do seu corredor quando você desvia? Sai. Não, você fala avisar para o passageiro? Não, avisar para todo. Para o controle, sim. Controle sim. Eles são autorizados a desviar alguma coisa sem precisar informar, mas se desvia mais do que um valor, aí tem que informar o controle de tráfego aéreo. O desvio, ele sempre acontece. Nunca o cara vai passar no meio de uma célula convectiva lá que o pau tá torando lá dentro. Não vai. Mas acima das nuvens acontece isso também? Acontece. Quando você cruza o Oceano Atlântico, tipo, vai daqui para Paris. Sei. Ali na área do Equador, tem a zona de convergência intertropical. Quer dizer o quê? Algumas nuvens lá, elas chegam a 60 mil pés de altitude, Caralho. que dá 18 quilômetros. O avião voa 11 quilômetros. Mano. E aí, por isso que lá, normalmente tem turbulência, quando você atravessa o Equador. Por quê? Nosso planeta é um globo, né? Ao contrário do que Algumas pessoas acreditam. É um globo e ele gira. E existe uma diferença assim entre a velocidade da Terra na linha do Equador e a velocidade da Terra mais próxima aos polos. Então existe uma jet stream que é formada por causa desse movimento da Terra, que gera uma corrente de vento muito forte, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E na parte do Equador é mais calmaria, o ar é mais quente, e aí essas correntes diferentes geram um ambiente ali que é propício a formar furacão, né, que os furacões lá no Caribe é sempre naquele local, e também aumentar o nível de turbulência.